Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula aí vamos falar um pouco sobre sistema circulatório. Então, ó, o coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam o sistema cardiovascular, ou conhecido aí como sistema circulatório. Então, os três principais órgãos que formam esse sistema, então, é o coração, a rede capilar de vasos sanguíneos e o sangue, beleza? O órgão é um O coração é um órgão dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Isso no corpo humano, tá, pessoal? E seu tecido muscular se contrai e impulsiona o sangue para todo o corpo, por meio dos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. E ainda tem uma menorzinha chamada ninfa, mas que ele não está entrando em detalhe aqui agora. Em seu trajeto, o sangue ejetado do coração segue pelas artérias para todo o corpo e volta ao coração pelas veias. Essa é chamada circulação sistêmica, que leva o sangue rico em gás oxigênio às células e traz de volta para o coração sangue pobre em oxigênio. Do coração, o sangue pobre em gás oxigênio é levado por artérias pulmonares até os pulmões, onde se torna rico em gás oxigênio e retorna ao coração pelas veias pulmonares. É a chamada circulação pulmonar. Deu para entender? Não. Então, vamos lá. Olha só. Através dos vasos microscópicos chamados capilares, ocorre a passagem de nutrientes, gases, que é o gás oxigênio e carbônico, e excretas entre as células e o sangue. O gás oxigênio e os nutrientes passam do sangue para as células, enquanto o gás carbônico e as excretas percorrem em sentido inverso. Então, pessoal, vamos explicar isso aí. Aqui é o seguinte, eu tenho essa estrutura, eu provavelmente devo estar ocupando parte dessa imagem aqui, então tem um slide melhor aqui. Então, imagina o corpo, né? A gente tem o coração como um órgão central de bombeamento desse sangue. Temos uma rede de veias e artérias que são distribuídas no corpo inteiro, né? Cada pequeno espaço entre as células possui um vaso extremamente fino desse aqui, que se chama ninfa ou capilar, né? Ou os dois. Então eu tenho veias e artérias que vão se ramificando até cada pequena parte do meu corpo. Então, praticamente todo o meu corpo é revestido por artérias e veias que vão fazer o transporte. Transporte do quê? Dos gases respiratórios e dos nutrientes que eu retirei do meu sistema digestório. Então, o conceito que você tem que ter aqui é o seguinte: para o meu corpo como um sistema funcionar, eu preciso que as minhas células funcionem. Porque lá na teoria solar a gente fala que a unidade básica de todo ser vivo é o quê? A célula. Então é a célula que faz tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu vou produzir ou não. Então pensa, a nível celular, o que uma célula precisa para ser capaz de realizar suas atividades? Ela precisa de energia. O conceito de energia aí é a fonte vital para que a célula funcione. Então pensa, para que a célula possua energia, ela tem que fazer o quê? Ela tem que respirar, por isso que a gente chama de respiração celular. Para ela respirar, ela precisa de oxigênio, que vai vir através da respiração, ventilação pulmonar, e ela vai precisar de nutrientes, que vêm através da minha alimentação. Então, quando o meu alimento é digerido, passa pelo trato digestório todo e é absorvido pelo meu intestino, ele é absorvido e vai para onde? Para o sangue. O gás oxigênio que eu respiro, inspiro, vai no meu alvéolo pulmonar, ele cai aonde? No sangue. Então eles são transportados do sangue através das artérias e vai nutrir cada célula do indivíduo. Ou seja, cada célula vai receber sua parte de oxigênio e nutrientes. Lá dentro, a célula vai fazer o processo de respiração. E aqui vocês têm que lembrar de um conceito simples que é: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu inspiro oxigênio, se eu mando nutrientes para a célula para fazer o processo de respiração, depois que esse processo é realizado, uma excreta, uma sobra dessa reação existe. Essa sobra dessa reação tem que ser eliminada, né? Porque senão isso ia se acumulando no meu corpo. Então eu tenho que conseguir eliminar essas sobras. A sobra do processo respiratório é o gás carbônico, no caso dos gases. Então esse gás vai ter que voltar de alguma forma até o pulmão para eu expirar esse gás. E as excretas que saem dos nutrientes, eles vão também para o sangue, vão sair da célula e vão cair no sangue. E aí ele vai ter que ser filtrado através de um sistema que a gente tem como sistema urinário, os rins, que é
sistema aí para ser estudado em outro vídeo. Por que eu estou resumindo isso? Para entender qual é a função, então, desse sistema circulatório. O sistema circulatório, ele tem a função de fazer o quê? Pegar os gases e os nutrientes que a gente manda para dentro do corpo e carregá-los e distribuí-los para todo o corpo. E ao mesmo tempo que ele distribui, ele também tem que coletar o que sobra e se desfazer disso. Então, quem faz isso é um sistema circulatório de extrema eficiência, que é o que a gente está estudando aqui. Como que isso acontece? Então, olha só. A gente tem aqui um esquema, obviamente não é essa posição exata dentro do corpo, aqui está aqui para mostrar, né? Eu tenho um coração. Esse meu coração são divididos em 4 regiões distintas. Eu tenho uma região menor, superior, direito. Quando eu falo direito, pessoal, nossa, professor, mas esse lado aí é o esquerdo, né? Do lado esquerdo, você é tonto? Não, gente. Quando eu falo direito, você tem que se visualizar do ponto de vista de quem tem o coração. Então, o lado direito é o nosso lado esquerdo como observador. Então, eu tenho o lado direito do coração, um átrio direito, que é por onde o sangue chega no coração. Eu tenho 2 veias cavas, que vão chegar com esse sangue no coração. As veias cavas são superiores e inferiores. Por que superior e inferior? Inferior vai trazer o sangue da região inferior do corpo e a superior vai trazer sangue da região superior do corpo. Beleza? Esse sangue, então, vai chegar aqui pobre em oxigênio, porque ele está vindo cheio de excretas, resultado da respiração solar. Então, está vindo em gás carbônico, rico em gás carbônico aqui, pobre em oxigênio. Temos a representação da cor azul universal, pessoal, universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo que você for estudar sobre isso, o azul representa a cor do sangue venoso, que a gente chama, né, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, e o sangue vermelho representa o sangue arterial, rico em gás oxigênio, pobre em gás carbônico. Então, ó, chega esse sangue pobre aqui, né? Ele entra no átrio superior direito, é enviado para o ventrículo direito, na parte inferior, e aqui eu tenho uma válvula que impede que esse sangue volte. Por que eu tenho que ter isso aqui? Porque pensa o seguinte, esse sangue chega lento, com pouca pressão, ele cai no átrio. Do átrio ele escorre para o ventrículo. O ventrículo vai fazer o que com esse sangue? Ele vai bombear esse sangue para que o sangue vá até os pulmões, para encher ele de oxigênio de novo. Se eu não tenho uma válvula para impedir que esse sangue volte, ele ia bombear e o sangue ia voltar de onde ele está vindo. Então, a circulação não ia funcionar. Então, eu tenho que fechar um lugar para eu empurrar ele para outro. É exatamente o papel dessa válvula aqui. Então, eu tenho um sangue que chega pobre em oxigênio, passa pelo meu átrio, fecha a válvula e o meu ventrículo, bomba ele. Quando eu bombo esse sangue pobre em oxigênio, eu bombo ele para os pulmões. E aí eu tenho o meu primeiro ciclo respiratório, que é a respiração pulmonar, ou ciclo pequeno, curto. Por que curto? Porque, gente, aqui nessa condição eu não tenho visual disso. Mas se eu olhar nessa imagem, meus pulmões estão muito próximos do meu coração. Então eu tenho uma circulação bem curta aqui. O sangue não precisa de muita pressão para ir para o pulmão, ele está aqui pertinho. Então é um bombeio, né, um bombeamento curto, fraco, que é só uma bombadinha para ele chegar até o pulmão. Então ele vai para o pulmão, chega nos alvéolos pulmonares e faz a troca gasosa. Larga o gás carbônico vai para o ambiente, eu expiro isso. E o oxigênio que eu mandei para inspiração enche esse sangue de gás oxigênio, que se liga às moléculas de ferro das hemoglobinas, ou seja, a minha célula sanguínea hemoglobina, rica em ferro, é responsável por carregar essa molécula de oxigênio. Então agora eu tenho um sangue rico em oxigênio, por isso ele aparece vermelho, né? Que vai voltar para o coração. E ele vai voltar para o coração através de uma veia, né, pulmonar. Então a veia pulmonar vai trazer o sangue rico em oxigênio e vai cair no átrio esquerdo. Então aqui eu tenho o mesmo esquema do lado direito. Eu tenho um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo serve como uma câmara primária para que o sangue escorra até o ventrículo esquerdo. A válvula fecha para que aí o meu ventrículo esquerdo possa
bombar o sangue agora para o restante do corpo através da artéria aqui, beleza? Então, pessoal, eu tenho uma circulação pequena com sangue pobre em oxigênio, encho ele de oxigênio, então eu tenho sangue rico em oxigênio agora que vem vermelho, volta para o coração para ele sofrer o segundo bombeamento, que é o mais forte e que vai distribuir esse sangue rico em oxigênio para o restante do corpo. E isso vai com muita pressão, para que essa pressão seja distribuída desde o coração até a ponta do seu dedinho do pé ou o fiozinho do último fio de cabelo, lá a base do último fio de cabelo. Então eu tenho muita pressão saindo daqui e essa pressão vai se perdendo ao longo da distribuição do corpo e ele volta com baixa pressão para o coração. O coração bombeia de novo, vai para o pulmão, pulmão volta para o coração, bombeia de novo, vai para o corpo, corpo, pulmão, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo, corpo, pulmão e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, olha só que bacana aqui. Eu tenho a representação, isso aqui é um coração verdadeiro, tá? Cortado longitudinalmente. Então eu tenho aqui um ventrículo, o átrio direito tá aqui, ó, bem pequeno, né? Não dá para ver aqui na imagem. Ele entra aqui, passa por uma válvula que está dentro desse tecido e cai no meu ventrículo direito, beleza? O ventrículo direito vai bombear esse sangue por uma veia que mostra aqui uma artéria que está aqui atrás que não dá para ver e sai aqui, ó, e vai para os pulmões. Lá no pulmão ele enche de oxigênio, volta e entra pelo átrio esquerdo aqui, ó, essa cavidade. Quando ele volta pelo átrio esquerdo aqui, ele cai no meu ventrículo esquerdo, que vai bombear esse sangue que vai sair pela aorta aqui, ó, veia aorta. Pessoal, aqui você tem que entender um conceito. Existe uma confusão muito comum realizada, principalmente em prova de concurso e vestibular, que fala o seguinte: quando eu falo veia, é quem está trazendo sangue venoso, certo? Por isso que recebe o nome de veia, sangue venoso, né? Ou melhor, o sangue venoso vem de veias, são transportados pelas veias. Porém, existe uma confusão aqui de cíclico, uma confusão cíclica. Por quê? Porque o sangue venoso, pobre em oxigênio, chega. Mas o conceito de veia e artéria é de acordo com o que ele faz, se ele leva ou traz do coração, e não se é sangue arterial ou venoso. Professor, não entendi ainda. Pensa no seguinte: todo sangue venoso chega no coração por veias. Legal. Todo sangue arterial sai do coração por artérias, tá certo? Certo. Só que, quando eu saio para a circulação pequena, do meu ventrículo direito para o pulmão, eu saio através de artéria. Por quê? Porque a artéria é o que sai do coração e veia é o que chega. Então, quando eu tenho a circulação pequena, eu tenho saída de sangue pobre em oxigênio por veia, né? Por artéria. Ou seja, eu tenho uma artéria que carrega sangue venoso. E aqui eu tenho uma veia que vem do pulmão para o coração que carrega sangue arterial. Apenas na circulação pequena, que é a circulação pulmonar, isso acontece. Ele inverte esse sistema do sangue arterial e venoso, vir por artérias ou sair por artérias ou vir por veias. Tome cuidado com isso. Beleza? Duas outras características importantes aqui é o seguinte. Repare que o coração aqui, ó, nessa imagem de baixo, ela está apresentada melhor. Essa é a posição real de um coração dentro da caixa torácica do ser humano. Ou seja, o coração preenche uma área central da caixa torácica. Porém, o seu lado esquerdo, que é onde estaria o meu ventrículo esquerdo, ele é mais para o lado esquerdo, a região esquerda do meu corpo aqui. Por isso é aquele conceito de que o coração bate do lado esquerdo. Na verdade, ele não bate do lado esquerdo, mas o bombeamento que vai para o corpo com maior pressão parte desse lado mais esquerdo do coração. Então, tem a sensação de que o coração bate no lado esquerdo, mas na verdade ele é central, mas ele tem uma disposição mais para o lado esquerdo aqui, né? Aí entra outro conceito que eu queria mostrar para vocês aqui, que dá para ver muito bem nesse coraçãozinho cortado aqui, ó. Repare que o coração é feito de um tecido muscular, né? Por quê? Porque ele tem que fazer esse bombeamento. Então, eu tenho um músculo que forma o coração. Esse músculo, repara que legal, o ventrículo direito tem essa parede aqui, ó, né? Tem essa parede espessa aqui, ó. Essa parede onde o mouse está passando aqui, ó,
é a parede do meu ventrículo direito. Repare que a parede do meu ventrículo direito é uma parede extremamente fina comparada com a parede do meu ventrículo esquerdo. Olha a espessura do tecido muscular do meu ventrículo esquerdo. Tá vendo? Muito mais espesso do que o meu ventrículo direito. Por quê? Porque eu chego pobre em pressão, uma pressão baixa no ventrículo direito, e a pressão exercida pelo ventrículo direito não é necessariamente alta. Por quê? Porque só vai até o pulmão e volta, está muito perto. Agora, quando eu caio no meu ventrículo esquerdo, eu preciso de um bombeamento extremamente forte para o sangue chegar até a ponta do meu pé lá, né? E ainda ter pressão suficiente para voltar para o meu ventrículo direito. Então eu tenho um lado esquerdo muito mais musculoso, muito mais forte do que o meu lado direito. Consequência disso, eu tenho uma diferença nítida entre artérias e veias que eu posso visualizar nessa imagem microscópica aqui, ó. Essa imagem é um corte transversal de uma artéria e de uma veia numa visão microscópica. Então, olha só, se eu tenho um ventrículo direito, veias que chegam aqui com baixa pressão, as minhas veias não precisam ter um tecido tão forte para suportar essa pressão. Mas aquelas artérias que saem do meu ventrículo esquerdo tem que ter uma espessura, um calibre bem grosso. Para quê? Para ele aguentar essa pressão. Então olha que bacana aqui, ó. Eu tenho uma artéria, repare aqui no tecido da artéria, olha a espessura do meu tecido arterial. Eu tenho dois tecidos que constituem a minha artéria, tá? Então eu tenho a adventícia e a média aqui. Não precisa guardar esses nomes agora, mas é para entender, ó, tá bem representado com a marcação aqui, ó, de quem fez essa imagem, né? Essa imagem é do Google. Então, ó, eu tenho aqui um tecido arterial externo e um mais interno, e o lúmen da artéria é a parte onde o sangue está correndo aqui, né? Então, reparem no calibre dessa artéria para suportar a pressão sanguínea do lado esquerdo que sai do coração. Porém, olha a minha veia. Eu tenho uma veia aqui, ó. Olha a espessura do tecido que forma a minha veia. Extremamente, né, mais fino do que da artéria. Porém, eu tenho um lúmen, ou seja, o espaço vazio onde o sangue corre, maior do que o de uma artéria. Para quê? Porque quanto maior o calibre, menor o lúmen, maior pressão eu tenho sendo exercida aqui, né? E depois ele vai perdendo essa pressão. Aqui é o exemplo típico para você entender essa questão de pressão de mangueira aí, é quando você está usando a mangueira do seu quintal. Muitos que usam a mangueira aí não põem o dedo na ponta para sair aquela água com pressão. Quando você faz isso, você diminui a saída da água, então você gera pressão na saída dela. Quando você tem uma abertura maior, ela sai com menos pressão. Esse é o conceito físico aqui que você pode trazer para a ideia de artérias e veias para entender melhor essa questão da pressão sanguínea quando sai do coração, beleza? Então, ó, para continuar aí, vamos falar um pouquinho do sangue, para entender melhor como que o sangue faz esse papel todo. Olha que bacana. O sangue é responsável por transportar os materiais de uma região do corpo para outra. Beleza, até aí a gente já sabe agora, né? Ele é um tecido composto de uma parte líquida e um elemento com diferentes funções. Ou seja, quando a gente fala sangue, a gente fala líquido, né? Você sabe que você sangra líquido. Porém, ela tem várias células, partes sólidas presentes no sangue. A porção líquida a gente chama de plasma. É formada por água e diversas substâncias dissolvidas, como alguns açúcares e sais minerais. No plasma são transportados os nutrientes e resíduos de uma parte do corpo para outra. Ou seja, é ali o plasma que é responsável por transportar essa galera aí, a água, né, que forma o plasma. Então olha que bacana essa imagem. A gente tem aqui um tubo aqui, né, que representaria se um sangue nosso fosse dividido em partes. 60% desse nosso sangue é formado por plasma, que é a parte líquida, né? Água, sais minerais, hormônios, enzimas, todas essas coisas estão aqui no plasma. Os glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa, é uma parte muito pequena aqui. A gente poderia dizer, arriscar falar um número de 3 a 5%. E todo o restante são feitos de glóbulos vermelhos, beleza? Quem são os glóbulos vermelhos? As hemácias, né, que vão transportar as moléculas de oxigênio. Aqui, ó, nessa imagem lateral, a gente tem a representação do que seria uma visão microscópica aí, né?
Então, se eu pegasse um microscópio hoje e visualizasse uma gota de sangue, nessa parte amarela entre tudo que está aqui, seria o meu plasma. As bolinhas vermelhas, esses disquinhos vermelhos, seriam os meus glóbulos vermelhos, né? Esses pontos menores, pequenininhos, vermelhinhos, seriam as minhas plaquetas, responsáveis pelo estancamento sanguíneo no caso de um rompimento de um vaso. E essas outras células, que têm vários nomes diferentes, todos eles recebem o nome de glóbulos brancos. Então, quando a gente fala glóbulo branco, a gente está falando de todas as células responsáveis pelo sistema de defesa do sangue. Só que eles são divididos em vários tipos diferentes. Aqui a gente não vai, focar nesses tipos diferentes, até porque isso é matéria mais para o ensino médio. Aqui a gente vai focar só em glóbulo branco como glóbulo de defesa, glóbulos vermelhos como hemácias para transporte de oxigênio, os nutrientes vão dissolvidos no plasma e as plaquetas para o estancamento sanguíneo. Então vamos ver isso aí como funciona. As hemácias transportam o gás oxigênio dos pulmões para os tecidos. Já os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, encarregam-se da defesa do organismo. Eles destroem micro-organismos que invadem o nosso corpo. E finalmente nós temos aí as plaquetas, que são as estruturas que ajudam a interromper o sangramento quando um vaso é danificado, em um processo chamado coagulação sanguínea. Nesse processo, forma-se uma massa chamada coágulo, que fecha o vaso rompido e bloqueia o extravasamento do sangue. Então olha que bacana essa imagem aqui, pessoal. A gente tem uma artéria, uma veia, que seja, rompida, e aí o meu sangue está vazando por aqui. É um machucado, imagina um corte superficial aí qualquer. Então eu tenho aqui o que a gente chama de hemostasia. É o processo que vai parar esse sangramento. Aí eu tenho uma situação primária. Qual que é a situação primária? As plaquetas que estão correndo lá com o meu sangue começam a se acumular ali para parar esse sangramento. A ação das plaquetas para a formação de um tampão plaquetário, que a gente chama. Esse tampão plaquetário, para na prática você entender esse conceito, é o seguinte. Imagina que você machucou, aí está sangrando. Aí você segura, você lava com água e sabão ali e está tentando parar aquele sangramento. Sabe quando ele para, mas se você fizer assim para olhar, ou se você bater aquilo, ele começa a sangrar de novo? Então, esse é o estancamento primário. Basicamente só tem plaqueta tampando ali, segurando aquela pressão. Quando ele começa a formar um tampão plaquetário bacana ali, existe uma segunda parte desse processo de cicatrização, que é a fibrina. A fibrina é uma proteína responsável por fixar essas plaquetas ali no tecido. Então ali evita que aquilo volte a sangrar. É onde vai dar origem ao primeiro processo de regeneração. Então assim, aquele machucado que já cicatrizou um pouco, você bate, ele não sangra, por exemplo, aí eu já tenho a formação de fibrina. É lógico que se eu forçar aquilo, ele vai voltar a sangrar, porque eu vou romper essa proteção. Mas são dois estágios. Da fibrina para frente é o processo de cicatrização e regeneração celular mesmo, Aí forma a casquinha que o cara fica tirando e aí machuca e tem que fazer todo o processo de novo. Beleza? Então, esse é o processo de estancamento sanguíneo aí. Pessoal, olha agora que legal essa imagem, essas duas imagens. São imagens microscópicas de um tecido sanguíneo. Então, se eu olhasse hoje uma lâmina e visse essas bolinhas aqui, ó, com esses meios mais branquinhos aqui, essas são as hemácias, Os glóbulos vermelhos, que é a grande maior parte do sangue. E elas são bem menores do que os glóbulos brancos. Aqui eu tenho, tudo isso aqui é glóbulo branco, ó. Só que aqui ele está dividindo por tipos, ó, o linfócito, o monócito, granulócito basófilo, granulócito eosinófilo, basófilo, tem macrófago, tem vários tipos, tá? Eu vou até falar um pouquinho desse aqui, ó, o linfócito. O linfócito, pessoal, é o principal glóbulo branco responsável por combater infecções externas, por exemplo, infecções virais. Então, esse cara aqui é extremamente importante no reconhecimento de indivíduos que invadem o nosso sistema e podem prejudicar a nossa saúde. Aqui vale lembrar de um linfócito específico, que é o linfócito T. O linfócito T é o linfócito que é atacado pelo vírus do HIV.
E como o sistema do linfócito é propriamente o sistema de reconhecimento viral, o HIV é uma doença de extrema dificuldade de ser tratada, ser curada, justamente porque ele ataca o sistema de reconhecimento. Então é um vírus atacando o meu antivírus. Então vai ficando difícil o meu sistema combater isso aqui, né? Já existem, né, hoje, em 2020, 2 pacientes curados do HIV, mas são por processos extremamente complexos, extremamente caros e extremamente delicados de se fazer. Então, não é um tratamento ainda real existente, mas a gente já pode falar hoje cientificamente que já existe cura para o HIV, mas não é uma cura que está aí ao alcance de qualquer um, né? Então, continua sendo uma doença considerada aí sem tratamento, sem cura, né? Tem um tratamento que a pessoa pode prolongar sua vida aí por muitos anos, mas não tem cura palpável nesse momento para as pessoas, o cidadão médio aí, vamos falar assim, né? Não tem um tratamento ainda para isso, não tem uma cura para isso, tem um tratamento só para você conviver com essa doença. Aqui na imagem de baixo, pessoal, aqui já dá para ver ainda, estão vendo esses pontinhos pequenininhos que aparecem perdidos aqui na imagem? Esses pontinhos são as plaquetas. Aqui nessa imagem de baixo está mais nítido, por isso que eu separei ela aqui, ó, onde estão as setinhas. Esses pontinhos são as plaquetas sanguíneas, né, responsáveis pelo estancamento do sangramento. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar de sangue e circulação dentro desse material aqui voltado para o ensino fundamental era isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Fui!